Estou aqui com o André Fontanella, do primeiro tabelionato de notas, nosso amigo e cliente. Estávamos aqui discutindo da importância para quem investe no mercado imobiliário ou para todo mundo que trabalha no mercado imobiliário, dos cuidados jurídicos, né, e legais que eu entendo, né, André, que todos têm que ter, né? Muitos negócios são feitos e talvez não há uma preocupação jurídica a respeito, uma análise correta a respeito da área, do imóvel, do modelo de negócio. Do seu ponto de vista, quais recomendações você daria para um cliente investidor quando ele vai escolher, quando ele vai comprar um imóvel, ele vai decidir investir o seu patrimônio na escolha, né, do imóvel, da construtora? Quais os principais cuidados que você entende que é necessário? Rafael, quanto ao investidor, especialmente na nossa região aqui de Araguaína, nós percebemos que está em franca expansão. E como nós conversamos agora há pouco, a verticalização da cidade é algo que vai acontecer. Não tem como a cidade se manter sem verticalizar. E a compra o investimento em unidades de apartamentos, de condomínios edilícios, ela traz uma segurança maior para o investidor. Por quê? Você sabe muito bem que você opera nessa realidade quando há uma construção de um condomínio edilício no formato de incorporação, que é o que a M21 faz, tem diversas construções aqui na cidade, traz maior segurança, especialmente por conta do patrimônio de afetação. Pode explicar um pouco mais o que é esse bendito patrimônio de afetação? Muita gente pergunta. Porque o que acontece? Existia no Brasil, não existia legislação que separava o patrimônio da construtora e o patrimônio daquela edificação, daquela obra propriamente dita. Então ocorreram vários problemas jurídicos no Brasil afetos a isso. Então o legislador pensou o quê? Nós temos uma construtora, a M21, que ela constrói 4 ou 5 edifícios ao mesmo tempo. Certo. A M21 tem o patrimônio dela. Só que quando ela lança um projeto desse, uma obra dessa, ela já lança para o mercado. Para o André comprar, que eu já sou investidor de vocês, e outras pessoas comprarem. Então essas pessoas têm que ter segurança que estamos comprando no Lake 21, né, um dos edifícios de vocês. Então todos os investidores do Lake 21, todo o investimento do Lake 21 vai ficar restritamente no Lake 21. Tem uma empresa Que é uma específica, uma SPE, né? E tem uma conta específica para fazer todo esse direcionamento dessas receitas, certo? Toda a contabilidade, todos os fornecedores, toda a mão de obra, todo relações com o mercado, com financeiras, com bancos, etc. Todo é autônomo, só para aquele empreendimento. Então, digamos que a construtora tem algum problema, que não é o caso de vocês. Vocês são sólidos, tranquilos no mercado e seguros, acima de tudo, em todos os projetos que vocês fazem. Mas se por acaso a construtora tem algum problema, o patrimônio daquela obra está reservado. Então, o investidor tem a segurança jurídica de que todos os investimentos daquela obra estão seguros, ou seja, credores de outras obras, obras antigas, Não terão acesso a esse não terão patrimônio. acesso. Exatamente. Isso é de suma importância. E, inclusive, processos trabalhistas também são blindados? Totalmente separados. Se houver algum processo trabalhista do Lake, ele é o responsável. Essa empresa que é criada para o Lake é responsável. Se for uma outra obra, não tem como buscar do patrimônio, dos investimentos, enfim, relativo àquela obra. Isso é mais ou menos, de forma muito rasa, né, Rafael? Sim, sim, sim. Do que é patrimônio de afetação. Ou seja, todo o patrimônio daquele investimento, daquele empreendimento, ele tem uma certa blindagem em relação às outras operações dessa construtora, o que traz menor risco para esse investidor quando ele faz esse investimento na planta, que realmente, né, você investe na planta por algo que vai ficar pronto daqui 3, 4 anos. Então tem um risco ao longo de 3, 4 anos, ainda mais no país que a gente vive, todo mundo passa por inúmeros riscos, né?
E comparando com outros modelos de administração, por exemplo, um modelo comum de administração já não tem esse patrimônio de afetação, então já é o contrário. Existem outros diversos modelos, né, previsões jurídicas para você edificar, fazer um condomínio edilício, assim como vocês fazem. Existem modelos por administração também. Só que no modelo por administração é aquela história: junta um monte de amigos, né? E esse monte de amigos resolve construir um prédio. Então, todo mundo é responsável por tudo. Pelo ônus, por bônus. Pelo ônus e pelo bônus. E não há esta separação de patrimônio. Então, digamos que um desses amigos tem algum problema financeiro e vem uma penhora. A penhora pode alcançar todo o patrimônio, até terminar a obra, até cada um ter o seu apartamento com a sua matrícula específica, pode alcançar toda a obra. Tem como se defender? Tem, evidente. Só que uma demanda judicial, todos nós sabemos que, principalmente no judiciário brasileiro, é complicado, é moroso e é caro, acima de tudo. E o que eu falo, né, André, que o imóvel, seja para moradia, né, o maior bem, talvez, que uma família pode ter é o imóvel, a casa dele, né? Ou para investimento, quem investe no mercado imobiliário geralmente vem de outro segmento. Então, eu falo que não faz sentido correr um risco grande quando você está falando, seja da sua moradia, seja de uma diversificação de investimento. Você tem que correr o risco no seu negócio. Você tem que investir em algo seguro, né? Então, muito bacana esse paralelo. E o que você diria para o corretor, as principais recomendações ou capacitações que o corretor tem que ter, né, jurídicas, porque acaba que eu falo que o corretor tem que ser um consultor também. Exatamente. Então ele tem que passar a segurança e na hora da assinatura do contrato são várias cláusulas, vários aspectos, né? O que você recomenda? Você vem fazendo um trabalho bacana aí de capacitação, de aproximação com os agentes para difundir uma informação mais clara, mais profissional. O que você diria para esse corretor, para ele se especializar e que vai agregar para o processo comercial dele? Quando nós iniciamos aqui em Araguaína, do primeiro tabelionato de notas, nós já começamos a inserir no mercado essa questão que você traz agora, de capacitação. Então nós já fizemos vários eventos. Eu já fiz 2 eventos na OAB sobre capacitação, já fiz evento no ITEPAC sobre capacitação, agora vai ter um na Facite. Semana retrasada nós falamos sobre inventário extrajudicial que nós fizemos na OAB também. E nós também fomos em imobiliárias para dar treinamentos, né? Então, recentemente nós fomos na Casa 63. Bacana. Pois é, e para poder dizer para o corretor o seguinte, bem simples, você tem que saber o que é que você está vendendo. Acima de tudo, o que é saber o que é que você está vendendo? Porque, Rafael, tem gente que gosta de comprar casa pegando fogo. Tem cliente para tudo. Então, o corretor de imóveis, ele tem que conhecer o seu mix de produtos. E se nós estamos tratando de imóveis, lógico que acima de tudo, o comprador ele quer segurança. Então ele quer um registro imobiliário. Então qual é o ponto de partida do corretor de imóveis? Ele tem que tirar uma certidão de inteiro teor do imóvel Para entender a situação desse imóvel. e ler. Exatamente. Saber exatamente a vida desse imóvel. Se tem um ônus, se não tem, se tem Nós temos um grande problema no Brasil que se chama indisponibilidade. Você sabe o que é indisponibilidade? É o seguinte, a indisponibilidade ela é um instrumento jurídico que foi criado para poder proteger o credor. Então, se a pessoa tem uma demanda judicial, tem uma obrigação de pagar e ela não adimpliu essa obrigação de pagar, os juízes do Brasil inteiro, de qualquer justiça, Tem acesso assim. eles inserem essa informação num banco de dados nacional, que é a Central Nacional de Indisponibilidade. E para eu lavrar qualquer escritura e para o registro de imóveis registrar qualquer transferência, antes ele tem que consultar esta plataforma nacional. E se a pessoa tiver uma indisponibilidade, se a consulta for do registrador de imóveis, imediatamente ele
grava o imóvel, bloqueia, não pode transferir o imóvel. E, consequentemente, também, os agentes bancários, as financeiras, também não... Por isso que exigem esse conjunto de certidões, Exatamente. né, para identificar se tem algum processo, né? Muitas vezes, nós que trabalhamos com a Caixa Econômica até pede uma certidão vintenária, então ela analisa o histórico passado, né? Talvez o imóvel já está ali na terceira, quarta transferência, para entender, fazer uma varredura se nesses processos anteriores teve alguma irregularidade. Pois a gente sabe que pode ser que lá na frente alguma dessas empresas transferiu esse imóvel e estava em litígio, alguma situação, e isso vai impactar uma transferência futura. Então, é o que eu falo, nós que trabalhamos com esses bancos grandes, então nós já estamos acostumados a fazer toda uma diligência completa da área. E o que eu vejo muita gente, né, não fazendo, né, às vezes nem pede a certidão de interteor, né, e geralmente eu falo que é recomendado pedir outras certidões também de quem está comprando, de quem que você está comprando. Não é a situação, por exemplo, das tuas obras. São todas obras novas, né? Prédios novos. E vocês já fazem esta, não digo uma blindagem, esta prevenção. Até porque o banco exige isso. Então eu Exatamente. já faço isso antes de comprar uma área. Então, o que eu costumo dizer é que comprar um apartamento de um condomínio edilício proveniente de incorporação é comprar o produto mais fácil que o corretor tem para vender. Porque é o que tem a mínima possibilidade de dar um problema. Condomínio edilício oriundo de um projeto com Sim, incorporação, certo? Mas existem situações de compra de lote, compra de casa, compra de apartamentos já de condomínios antigos, certo. que tem que se fazer essa investigação. Então, ainda quanto à indisponibilidade, a indisponibilidade ela impede o registro, mas não impede a lavratura da Sim, escritura. Lembra aquela história que eu disse que tem gente que gosta de comprar casa pegando fogo? É porque o valor é descontado. sim. Então, às vezes, vale a pena. Por quê? Ele consultou um profissional que disse, ó, aquela indisponibilidade é de uma reclamação trabalhista que para quitar você paga R$ 1.000. Vale a pena. Está com preço descontado. Então, sempre vale a pena, quando é uma situação dessa que gera um pouco de dúvida, Rafael, consulta um tabelionato de notas. Porque ele vai te dar uma orientação da viabilidade daquela compra e dos riscos daquela compra. Porque hoje a gente compra risco. Verdade. Comprar apartamento, eu compro um risco muito pequeno. Mas eu comprar um lote, uma posse, eu estou comprando um risco muito alto. E finalizando aqui, você falou desse serviço e muito bacana. Dentro do meu ecossistema de negócio, eu falo que não é apenas entregar o meu imóvel, assim como não é para você apenas, né, lavrar uma escritura ou algo do tipo. Eu estou preocupado na experiência completa que esse cliente vai ter e você também. Você é muito preocupado em não apenas prestar um serviço de lavrar essa escritura, mas você acaba oferecendo uma consultoria de graça para o seu cliente, né? Essa conscientização. Me conta um pouco mais desse serviço que você presta e de que maneira você entende que faz a diferença, né, para esse consumidor final. Lá no cartório até é um chavão que nós temos, que nós não lavramos escrituras, nós fazemos assessoria notarial. O que quer dizer isso? Quando você quer fazer uma transação imobiliária, você não, que você é do mercado, todo dia você compra e vende imóvel, mas a maioria das pessoas não compra e vende imóvel todo dia. Sim, Então eles não têm expertise, não têm estão acostumados, conhecimento, né? não é acostumado quanto àquilo. Então tem tabelionato de notas, tem prefeitura para recolher ITBI, tem cartório de registro de imóveis para registrar. Então o que a gente faz? A gente faz todo esse ecossistema que você acabou de falar, isso tudo nós fazemos gratuitamente para o nosso usuário. Então nós organizamos o recolhimento do imposto de transmissão, protocolamos no registro de imóveis, todo esse trabalho nós fazemos gratuitamente quando a pessoa contrata os nossos serviços. Nós também oferecemos os serviços no formato eletrônico,
Porque Como o que eu não? costumo dizer, Rafael, é o seguinte: tempo é dinheiro. E nós vendemos o nosso tempo. Sim, Né? Você vende o seu tempo, um médico vende o seu tempo. Imagina um médico que trabalha com consultas. Se ele perder 1 hora do dia dele para resolver alguma questão, ele está perdendo quanto? Quanto é uma consulta hoje? R$ 700, R$ 1.000? não Ele faz pagou a sentido. escritura. Só com o tempo que ele perdeu. Sim. Então hoje em dia, você lavra uma escritura pelo celular, através do e-notariado. Você nem sai do seu consultório. Daqui mesmo você pode lavrar uma escritura, com total segurança jurídica. Então é isso que nós oferecemos para os nossos clientes, essa assessoria. Então não precisa se preocupar em ir na prefeitura, em ir no registro de imóveis, enfim, em vir na construtora pegar a certidão negativa condominial, não precisa. Nós fazemos toda essa parte. Até tem uma expressão interessante aqui na cidade, nós fazemos todo este corre Corre, né? para o usuário. Não, bacana, André. Parabéns por essa iniciativa. É muito bom quando nós temos outros empresários e profissionais que estão alinhados com esses valores, né? A gente também acredita que muito no tempo, na comodidade do cliente e de fato, para algumas pessoas, esse processo final pode ser complicado. E ter, né, cartórios, ter uma estrutura que oferece isso, realmente faz a diferença no final. Então, tá aí uma recomendação que eu falo para todo mundo, durante qualquer processo de transferência de um ativo, procurar um bom cartório, né, procurar alguém que vá, além de fazer ali a escritura, vai oferecer essa assessoria, né? Ainda mais que ela é de graça, né? Mas é isso, Araguaína precisa cada vez mais de pessoas, empresários com essa mentalidade, porque nesse crescimento grandioso que a gente está vendo pela cidade, cada vez mais as pessoas vão ter menos tempo para lidarem com situações que podem ser sanadas de uma maneira muito simples, né? Então é isso, agradeço aqui a parceria que nós Muito temos, obrigado. né? E com certeza vai fazer a diferença na vida futura aqui dos nossos clientes, tá Muito bom? obrigado. Valeu. Valeu, um abraço.